Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ó Senhor, agradecemos a Ti porque nós estamos aqui, porque o Senhor desejou que estivéssemos, meu Pai. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e para isso e por isso estamos aqui para fazer memória do grande feito do Senhor naquela cruz, meu Pai. Bendizemos o Teu nome e sabemos que necessitamos da Tua graça, a Tua graça nos basta, e graças por poder buscar e estar diante do Senhor, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã, e que possamos mesmo estar com o espírito correto, para discernir e entender e ouvir a voz do Senhor, que o Senhor possa mesmo ter liberdade em nossos corações, em nosso meio, que tudo possa ser para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, né, estarmos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e sabendo que é o Espírito Santo que intercede por nós, né? Nesse pensamento, né, com esse sentimento, com esse mesmo sentimento, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Fala da ressurreição, né? Então, todo aquele que já confessou o Senhor Jesus Cristo, necessitamos que creiamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque se você, se eu, se nós não crer na ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé é vã, né? Então, estamos perdendo o nosso tempo. Eu creio que todos nós aqui cremos na ressurreição de Jesus Cristo, assim como cremos que um dia iremos ressuscitar com Ele, né? Isso é promessa do Senhor, isso é promessa do nosso Todo-Poderoso, né? Então, vamos ler a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anuncieis a vocês, o qual vocês receberam e no qual continua firme. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. É muito forte, né? A menos que tenhamos crido em vão. Nós não cremos em vão, nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolos, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Não sei quantos irmãos estão lembrados, mas esse verso foi lembrado no Partir do Pão, no passado, acho que foi domingo passado, pelo o irmão, né? Pela graça sou o que sou. Vamos passar para o versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé, né? A nossa fé não é vã, porque a nossa fé é no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavrinha pequena, né? Fé. Mas precisamos de perseverar na fé, né? E a minha fé não pode valer para a fé do meu irmão, né? Do meu irmão valer para a minha fé. O irmão tem que ter a sua fé, a fé em Jesus Cristo, a fé nas coisas do Senhor, nas coisas invisíveis, né? Repetindo o 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhos de Deus,
porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. A expressão é vã a fé que vocês têm novamente, né? Estaremos atentos a essa palavra, né? A fé. Esses trechos que eu estou lendo fala muito da fé. Então, nessa manhã, estejamos atentos, né? A nossa fé não deve ser vã, porque ela é uma fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Irmãos, que palavra, né? Então, se você está caminhando, se eu estou caminhando, se nós estamos caminhando, firmado apenas em coisas que nós estamos vendo, né? Nessa vida boa, né? De tantas coisas boas acontecendo, às vezes algumas más, algumas tribulações, algumas aflições, mas estamos gostando tanto, né? Dessa nossa vida. O Senhor, Ele nos exorta aqui, ó. Se a nossa vida boa, né, tranquila, né, compramos o que queremos, temos o que queremos, se limita apenas aqui, né, somos as pessoas mais infelizes. Crentes, servos de Deus, infelizes, né? Venhamos, né, apegar, né, com mais firmeza as verdades, né, que o Senhor tem dado para nós, que o Senhor tem nos agraciado, né? Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E voltando à nossa memória, né? Cremos que um dia ressuscitaremos. Porque se nós não crermos nisso, depois que partirmos aqui e Cristo não tiver voltado, quando estivermos em vida, né? Como que vai ficar? O Senhor já me chamou, já dormi em Cristo, eu estou fora, né? Mas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem os nossos irmãos do passado, né? Eles dormem, mas ainda não alcançaram a promessa, né? Que estão aguardando, nos aguardando para alcançar essa promessa. Por quê? Porque cremos na ressurreição, que todos nós vamos ressurgir, né? Que dormir antes da volta de Cristo. Assim como Abraão, Isaac, José, né? Moisés, todos eles estão aguardando ali. Não pensamos que eles já alcançaram a promessa, que eles não alcançaram, né? E que nós possamos, né, nessa nossa vida, não andar tão com os nossos olhos, tão fitados em coisas que vemos, que pegamos, que apalpamos, né, que percebamos. 2 Coríntios 4, verso 16, o título aqui diz viver pela fé, né, viver por aquilo que você não vê, mas você espera, né. A fé é esse firme fundamento, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É um eterno peso de glória, né? Você deseja isso, né? Eu desejo isso. Um eterno peso de glória, né? Que maravilha! Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. São temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, as que não se veem são eternas. Mais uma exortação, mais um convite a não ficar apegado às que se veem, né? Apeguemos às que não se veem. Mas como eu vou pegar alguma coisa que eu não estou vendo, né? Eu quero
agarrar nisso aqui que eu estou vendo, né? Está aqui perto de mim. O bom é pegar, né? É sentir que isso aqui eu tenho certeza que está na minha mão. Mas não, o Senhor, Ele nos exorta a estar depositando a sua fé, a nossa fé, nas coisas que não se vê, a sua esperança nas coisas que não se vê, mas que está prometida. E quem prometeu foi quem? Foi Cristo, aquele que pagou o alto preço ali naquela cruz, aquele que nos convidou nessa manhã, né? Nesse dia precioso de sol. Se tivesse de chuva também era precioso, porque é vontade do Senhor, né? Se a árvore está verde é vontade do Senhor, se ela morre é vontade do Senhor, né? Se nós somos servos do Senhor e estamos passando por lutas, é vontade do Senhor, né? O Senhor deseja nos provar, né? Cada um na sua medida, no seu tamanho, né? E para finalizar, eu gostaria de estar lendo ainda um texto que nos convida a ainda prosseguir nessa fé, né? Timóteo, capítulo 6. E lembrando da fé, né, no livro de Hebreus, a gente pode perceber que só no capítulo 11, essa palavra fé é mencionada pelo menos mais de 20 vezes, né? E fala também no versículo ali do capítulo 10 que o justo viverá pela fé. O justo. Então, que possamos viver pela fé. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11. Ele começa de uma maneira muito interessante. Mas vocês, homens de Deus, mas vocês, mulheres de Deus, mas vocês, crianças de Deus, né? Mas vocês que já confessaram Cristo como Salvador, né? Observem essas coisas, né? Observe que é o mestre que fala, né? É o primogênito entre todos, né? Então ele começa, mas vocês, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado. Interessante que ele fala, para a qual você também foi chamado. Não é para a qual vocês foram chamados. Você foi chamado. Você, Osés, foi chamado, né? Você, irmão, foi chamado. E nós todos fomos chamados, né? Que maravilha. Para um corpo, que é Cristo Jesus. Também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Ele preserva a vida de todas as coisas, não a minha vida, não a vida dos nossos irmãos da igreja, mas de todas as coisas. E diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele há de se manifestar, né? Glória a Deus por isso, a qual no tempo certo há de ser revelado pela bendita e única soberano e Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. O nosso Senhor, né, que nós cantamos, que nós falamos que Ele é nosso, nós somos dEle. Ele é esse Senhor, dessa verdade absoluta, né? Que apeguemos, né? Não só nas verdades que lemos, mas no próprio Senhor, né? No próprio Senhor que nos convidou para estar aqui nesse momento, fazendo esse memorial.
né? É muito tremendo, é muito maravilhoso, né? Sabermos, termos informação, mas o mais do que isso é o nosso coração, né? Ele é um Senhor que sonda mente e coração, né? Jamais escaparemos, né? Então, que precioso é a sua fé, irmão. Guarde a sua fé, combata o bom combate, né? E persevere, né? Tenha prazer de estar em oração, no seu lar, com os irmãos, né? Abre mão daquilo que você está vendo, né? Não estou falando que todos devem aqui estar nas terça-feiras aqui no momento de oração, mas abre mão, vê, avalia, né, sua caminhada diante desse Deus Todo-Poderoso. O que tem valido mais a pena? Para mim, para você, para nós, sabendo que fazemos parte desse corpo, que foi Cristo que nos convidou para dentro dele, né? E é Ele que vai terminar toda a obra, né? Em Apocalipse, o Senhor fala um texto duro, né, para a igreja de Laodiceia ali, para os laodicenses, né? Ele vem falando que vocês não é morno nem frio, antes fosse, não é quente nem frio, antes foi, mas é morno, né? Se você for frio é melhor, meu irmão. Se você for quente é melhor, mas morno não. Não fica morno não. Porque morno o Senhor não quer, o Senhor vomita, né? E Ele aconselha que compramos ouro refinado para que possamos enriquecer, e vestes brancas para cobrir a nossa nudez, né? Isso é o convite que o Senhor nos aconselha. O Senhor, eu te aconselho, meu filho, faça isso. Compra para mim, e ainda mais, compra colírio. Eu tenho o colírio próprio para você, né? Nós lemos, nunca se viu alguém cego de nascença ter os olhos abertos, né? Nós acabamos de ouvir hoje. O Senhor convida, meu filho, você enxerga, mas compra o colírio, compra o meu colírio, que você vai conseguir ver aquilo que não se vê. Você vai conseguir ver aquilo que o mundo não consegue ver, né? Temos capacidade para ver, mas precisamos desejar comprar esse colírio, até para esse momento, né? Precisamos do colírio do Senhor, para a gente olhar para essa mesa de uma forma diferente, olhar para esse pão. Não que isso aqui vai mudar a sua vida assim, não, irmão. O Senhor nos convidou a fazer memória dele, né? Estamos aqui fazendo memória dele. Eu não vim aqui para ver se o irmão está muito bem, se outro irmão está, para mostrar minha roupa, né? Mas eu vim aqui para fazer memória do Senhor e estar junto com os irmãos, porque é o corpo, né? É o corpo, é o dedo, faz parte do corpo, a unha, né? Então, que nós estejamos nesse pensamento, né? Fazer memória do Senhor e combater esse bom combate, a nossa fé, sabendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós ressuscitaremos, né, no dia da vinda dele. Isso é tremendo demais. Não colocamos a nossa fé, o nosso amor em outra coisa. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas tem um corinho que fala que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, né? Então, que a nossa fé e o nosso amor esteja firmado no Senhor e que Ele nos conduza, né, para dentro da boa e perfeita e agradável vontade dEle. Não nessa manhã, não nesse dia só, mas que possamos andar olhando aquilo que muita gente não está vendo, andar enxergando aquilo que muita gente não está enxergando, e que o Senhor nos usa como instrumento, né, nas mãos dEle, porque nós temos uma preciosidade dentro de nós, hein? É o Espírito Santo, como eu acabei de ler ali no capítulo 8 de Romanos, ele está intercedendo por nós, irmão, né? É muito alto esse preço. O Senhor pagou um alto preço ali naquela cruz, né? E que possamos viver mesmo, né, de fé em fé, rompendo, né, essa carreira que o Senhor nos propôs, né, para poder estar caminhando. E mais, né, e ser luz, ser sal, né, e negar a nós mesmos. Essa carreira, né, se não olharmos para Cristo, com certeza, às vezes vamos querer ficar no meio do caminho, vamos querer olhar para o lado, olhar para trás, né?
aquele que lançou a mão no arado, né, não deve olhar para trás, né? Não olha para trás, que você vai fazer isso com o arado, né? Se fizer isso com arados, né, atrapalha toda a terra que você está preparando. Então, que possamos mesmo estar nessa expectativa, né? Que o Senhor nos conduza, né, nesse restante de reunião. Encomendamos mesmo, ó Senhor, encomendamos mesmo o nosso coração, a nossa mente, e que estamos aqui mesmo para fazer memória do Senhor, Pai. E fazemos parte desse corpo, pelo qual o Senhor é o cabeça, Senhor. Parte desse corpo do Senhor que se reúne nesse local, Pai. Muito obrigado, porque temos o privilégio de podermos, nesse dia que o Senhor mesmo criou, Pai. Não sabemos o dia de amanhã, mas queremos confiar, colocar nossa fé, nossa esperança, o nosso amor somente em Ti, Senhor. Que só em Ti há salvação, Pai. É um nome precioso, é pelo qual nós importamos que sejamos aqui nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, muito obrigado porque o Senhor possa continuar nos dando um bom sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor convida todos aqueles que já confessaram o Senhor a participar desse momento, ó Pai. Que possamos participar mesmo com gratidão, com sinceridade, com discernimento do Teu corpo, e que o Senhor nos dê mesmo, nos direciona para dentro da Tua vontade, Senhor, todos os momentos, Pai. Muito obrigado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Então, como já foi falado, né, que o Senhor que convida, né, cada um para participar desse banquete, né, que Ele mesmo nos convidou, nos escolheu há tanto tempo, né, e desejou se entregar por nós. Amém?